Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando pra vocês aí sobre o indicador OBV e uma correção que eu fiz no indicador OBV da Nelogica, tá? E que correção que é essa? Bom, primeiro eu vou explicar pra vocês como funciona o OBV. Então o OBV é esse indicador aqui de baixo, tá? Esse é o nativo do Profit, que ele funciona da seguinte forma. Quando a gente tem um candle positivo, por exemplo aqui, ele vai pegar a linha do OBV dele e vai somar o volume neste candle. Quando a gente tem um candle negativo, a gente vai pegar o volume e vai subtrair. E aí, ao longo do tempo, ele vai montando essa linha. Então, dá pra gente ter uma ideia de quanto volume está entrando, tá? Em candles positivos e quanto volume está entrando em candles negativos. Candles pode ser Renko, em tudo, tá? Em qualquer tipo de gráfico. Beleza. E aí, qual que é a diferença do OBV que eu corrigi para o OBV tradicional? O OBV tradicional ele só vai pegar o volume do gráfico. Ele vai pegar o volume do gráfico para fazer o cálculo e vai apresentar para vocês aqui em forma de linha. Só que tem um problema, quando a gente está vendo o dólar ou o índice, a gente não tem só o volume do mini índice, por exemplo, que movimenta o gráfico. A gente tem o volume do índice cheio. E no dólar não é só o movimento do mini dólar que vai fazer o movimento do preço. A gente tem também o movimento do dólar cheio, tá? Então, esse indicador que eu fiz foi pegar o volume tanto do mini, tanto do cheio e trazer pra gente, tá? Aí eu tive um problema no meio desse caminho, porque ele buscava, o OBV tradicional, ele busca aqui, ó, em contratos e não em volume financeiro. Só que o contrato do dólar cheio ou do índice cheio, ele vale muito mais em financeiro do que o dólar mini ou índice mini. Então, o que eu fiz primeiro? Transformei os contratos do mini em financeiro e os contratos do cheio em financeiro, e aí eu consegui juntar os dois. Tá? E aí, como que a gente consegue ver as diferenças dele? Então, por exemplo, aqui teve a abertura do dia, deixa eu ver que gráfico eu estou olhando. Eu estou olhando o dólar no dia 2 de janeiro. Aqui a gente teve a abertura do dia, ele deu uma caidinha, beleza. E aí começou uma tendência aqui no nosso OBV, certo? Que foi representado por essa tendênciazinha aqui de alta. Só que, em certo momento, veja que no gráfico em roxo aqui, que é o do OBV convencional, neste momento aqui, ele não movimentou muito. Só que no que eu corrigi, ele movimentou. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que neste ponto aqui, tem gente montando posição. Só que não é no mini dólar. Tem gente montando posição no dólar cheio. E se você estivesse vendo só pelo gráfico, pelo ABV tradicional, você não saberia disso. E por aqui a gente já consegue identificar. Então, por exemplo, esses 4 candles aqui, ó, que representaram esta puxada aqui, foi montagem de posição no dólar cheio e não no mini, que a gente está vendo isso daqui. E aí, a gente sabe então que essa região aqui é uma região de montagem de posição, muito provavelmente para alta, porque esse volume entrou em candles positivos. E aí, o que aconteceu? Quando rompeu, a gente teve essa alta aí, maravilhosa aí no dólar. Certo? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado. E aí, mais para frente, a gente já consegue ver o seguinte. A gente estava numa tendênciazinha aqui do índice, do dólar, certo? Deixa eu dar uma ajustada nela aqui. A gente estava numa tendência que também estava sendo representada esta tendência aqui no nosso OBV, tá? Tanto no normal quanto no corrigido. Sai isso aqui da frente. Aí. E aí a gente consegue ver o seguinte. Nessa barra aqui teve montagem de posição. E ela foi no mini? Não foi no mini, porque olha no mini, ainda como ele estava dentro da tendência, mas olha no cheio como ele já estava rompendo o canal de alta para baixo. Então a gente pode considerar que aqui a gente teve uma montagem de posição de venda, uma montagem grande, tá? Porque ele puxou forte para baixo. E se você estivesse olhando só pelo OBV tradicional, você não veria isso. Você acreditaria ainda que isso é uma tendência de alta, quando na verdade isso daqui já estava mudando para tendência de baixa, porque foi mostrado neste ponto pra gente. Olha só. E aí, o que aconteceu depois? O preço puxou para baixo. E aí, vamos ver. Aí depois o que aconteceu?
preço puxou para baixo, OBV para baixo, os dois OBVs, aqui ficou tudo sincronizado, não teve nada de anormal, até que teve este ponto aqui, deixa eu marcar pra gente, cadê o canal que eu já perdi? Aqui, ó, que a gente estava numa lateralização, tá? Esse canal lateral aqui, que também estava sendo marcado no nosso OBV, tanto no OBV corrigido quanto no tradicional, só que em certo momento, mais especificamente neste candle aqui, um player abriu uma posição enorme neste ponto, que não deu para ver no mini, porque ela foi feita no dólar cheio. E aí o que aconteceu? O preço puxou para baixo. Tá? Então é mais ou menos essa a interpretação que você tem que ter desse indicador. É uma correção, acho que até muito interessante, acho que o Profit devia trazer isso de forma nativa para a gente, já que os preços são movimentados tanto pelo contrato cheio quanto tanto pelo mini, e normalmente a maioria das pessoas operam no mini contrato, não consegue ver os movimentos que acontecem no cheio. Tá? Então é interessante que a gente traga esse tipo de indicador aí para poder melhorar a análise de volume, certo? O download desse indicador eu vou estar deixando no link do meu Drive na descrição, e também vou estar subindo para a loja do Profit. Vou estar subindo como GA_OBV o nome, tá? Vocês podem buscar lá, mas leva 1 ou 2 semanas até ser aprovado. Então, se você estiver vendo esse vídeo logo no lançamento, download no link da descrição. Então, fico com vocês aí nesse vídeo, tá? Se você quiser conhecer os meus robôs, tá? O robô Ragnar e o Bjorn, eu deixei link na descrição, tem vídeo no canal também. Terminando essa semana aqui, eu já faço um vídeo mostrando qual foi o resultado da semana, e acho que eu vou fazer um vídeo de resultado desses robôs todas as semanas, tá? Então, tem vídeo no canal, tem link na descrição, teste de 7 dias dos 2 robôs, e fico com vocês aí no próximo vídeo.